Então, meus queridos irmãos, vamos começar o nosso momento espiritual e vamos fechar suavemente os nossos olhos para que possamos esquecer, neste momento do exterior, das nossas dificuldades, das nossas dores, para aproveitar esses instantes em que estamos em contato com a espiritualidade maior, nessa casa do caminho, nesse ponto de luz. Então, nós vamos agradecer aos espíritos do bem e do amor, para que eles estejam do nosso lado, como sempre estão, e que possamos abrir sempre a porta para eles com o nosso bom proceder, nosso bom comportamento, nossa forma de entender e de conhecer as coisas que estão para nós desenvolver. Pedimos e solicitamos essa encarnação, então que possamos fazer o máximo possível para que ela dê certo. Tudo vai depender de nós. Por isso, Pai de amor, nós te pedimos que nos dê coragem, força, para que possamos levar adiante o que solicitamos e o nosso dever a cumprir. Te agradecemos sempre de coração aberto e te pedimos ser conosco, Pai, hoje e todo sempre. Que assim seja. Hoje o nosso assunto aqui é justiça divina. Quantas pessoas, tem um monte de coisa errada, um monte de coisa ruim, um monte de gente já praticando os atos errados e às vezes dizem, mas que injusto, eles fazem tudo isso e nada acontece com eles. Mas nós que somos espíritas sabemos que o que nós estamos semeando nós vamos colher, não tem escapatória, né? É aquela palavra, Deus sabe tudo de nós. Sabe o nosso passado, sabe o que estamos fazendo agora e sabe o nosso futuro. Então, se nós estamos plantando, nós vamos colher. Então, por isso que nós vamos entender o que é a justiça divina. Então, diante da lei que fala, justiça divina é o nosso livro que nós estamos trabalhando, tá? E o texto que eu estou lendo hoje é diante da lei. O espírito consciente, criado através dos milênios nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade, depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural, compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação que se coloca. Possuis o que deste, granjearás o que vens dando. Conheces o que aprendeste, saberás o que estudas, encontraste o que buscavas, acharás o que procuras, obtiveste o que pediste e alcançarás o que almeja. És hoje, olha que frase, és hoje o que fizeste contigo ontem, serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes, diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior, de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define, em toda parte, a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejam, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Que texto, né? Então vamos conversar um pouquinho. Nós que estamos numa casa espírita, não é que levamos vantagem perante os outros, isso é bobagem.
A vantagem seria se nós estivéssemos fazendo aquilo que nós estamos aprendendo, né? O que a gente tem, que o Espiritismo nos dá, que é bom, é o conhecimento de cada um. É nós tentarmos nos conhecer hoje. Como nós somos, como nós reagimos, que tipo de pensamento nós temos diante de uma situação. E como nós nos colocamos diante dele, da situação que nós temos. Aí que vai fazer a diferença. Se eu sei que eu sou responsável por aquilo que eu faço, né? Eu sou responsável, porque eu estou escolhendo. A gente escolhe sempre. Nós sempre estamos escolhendo as coisas. Ninguém nos obriga a nada. Nós não estamos ali com um revólver na cabeça que alguém nos obriga a fazer as coisas. Nós somos livres. Se às vezes nós estamos presos, às vezes a pessoa diz assim, mas e aquele que está preso na cadeia? Está preso o corpo. Durante o sono dele, ele sai do corpo e ele está livre para fazer o que ele quer. Então, veja, nós temos condições de preso, seria na nossa mente, que é a nossa prisão. Se nós ficamos atrelados ao passado, com coisas que nos aconteceram, ou coisas que nós fizemos, que o remorso faz com que a gente fique preso àquela situação. E isso é muito sério. Eu estava lendo no livro agora do André Luiz, uma situação que me lembrei agora. Veja como é que é a gente ficar preso no remorso, né? É uma história de um cara. Ele tinha um amigo que ele gostava muito desse amigo. Daí esse amigo levou ele para a casa dele e ia apresentar a noiva dele para ele, né? Quando ele conheceu essa mulher, ele se apaixonou por ela, mas era a mulher do amigo. Aí o que ele fez? Na cabeça dele, achou que não ia dar em nada. Então começou a envenenar o amigo, pouquinho por vez, até que esse amigo, com o tempo, veio a falecer e ninguém descobriu nada, ninguém soube de nada. A viúva desesperada, tal e tal, ele foi consolar e conversa aqui, aquela situação acabou se envolvendo com ele, então, desamparada que ela estava, e ela casou com ele. Eles tiveram 3 filhos. A vida parecia que estava bem, que estava tudo bem, ninguém sabia do que tinha acontecido. Mas o remorso do que ele fez corroeu tanto o interior dele que ele não tinha paz. Não tinha paz e com o tempo ele queria contar, mas não tinha coragem. E aquilo incomodou tanto ele que ele acabou se suicidando, porque ele não aguentou a situação que ele fez. Então, quantas pessoas que vivem presas ao passado e cometem quantos e quantos atos negativos? E eu aí estava explicando para o grupo que existe outro tipo de coisa também. No livro Voltei, do irmão Jacob, que é do Chico Xavier, é muito legal esse livro. Um médium, que era doutrinador da Casa Espírita, ele desencarna com um câncer, uma doença bem, né, ele estava bem mal, e aí ele é levado, então, para perto do mar, onde ele pode se refazer as energias. Depois eles seguem no comboio. Isso é interessante a gente saber. Eles seguem no comboio, porque eles vêm buscar os espíritos de luz. A gente não fica solto só se a gente quer. Quando a gente desencarnar, nós teremos a equipe de desencarne que vem nos buscar. E aí, esse irmão que trabalhava em casa espírita e doutrinava os espíritos, tal, ele tinha méritos para isso, e a filha dele que veio buscá-lo. Ela já tinha desencarnado antes do que ele. Daí, ele é levado depois, junto com outros, esse comboio, todos que estavam prontos para serem levados, porque eles vêm nos buscar e nos levam ali em pronto-socorro, nas colônias que está de acordo com o nosso adiantamento. E só que tem que passar, gente, para a gente sair daqui da Terra. Com os espíritos, olha como é. Tem que passar por um lugar que é um vale, onde desencarnam as pessoas revoltadas e criminosas e tudo que vocês imaginam, e ficam aí, ao redor da órbita terrestre. E para passar por isso aí é bastante complicado. Então, eles pedem que fique em silêncio. Dentro ali tinha daquele comboio lá, que é um vagão, assim, tem vários, e eles começam, fique em prece, não faça barulho, porque os espíritos que estão lá fora ficam com raiva de quem está passando, porque eles gostariam de estar nesse lugar, mesmo que eles não tenham mérito, mas eles queriam estar passando. E eles podem escutar que nós estamos aqui, avançar contra, né, a nossa nave ali. Aí estava todo mundo quieto, fazendo prece, só que uma pessoa dentro daquele lugar havia no passado assassinado uma pessoa. E ele começou a ficar aflito, que ele não era merecedor de estar aí, e começou a dizer, eu não sou merecedor, que lá se afligiu, e eles escutaram os caras de fora, né? Aqueles espíritos umbralinos escutaram.
E começaram todos a gritar e a querer avançar em cima da nave e dizer, tem um criminoso, ele não pode passar, não pode passar. E foi uma coisa louca. E aí, então, o diretor daquele lugar, né, o que estava dirigindo aquele comboio, disse, ó, gente, vamos se organizar, em prece, e fez aquele salmo, o Senhor é meu pastor, eu nunca esqueço, achei tão bonitinho. E ele disse assim, vamos se acalmar. Quando eles se acalmaram, ele explicou que o cara realmente tinha cometido esse crime. Só que depois disso, ele fez tantas coisas positivas, ele fez tanta caridade e ajudou tantas pessoas, que ele era merecedor de estar aí. E o caso daquela pessoa que desencarou por causa dele, no caso do assassinato, eles iriam, digamos, no futuro se reencontrar, iriam se ajustar e ele iria, então, conseguir refazer, né, aquilo que ele fez, então, ajudando até essa pessoa. Então, para a gente entender que a gente não pode ficar se arrancando os cabelos de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Porque o remorso, ele tem um período, a gente tem que entender que a gente errou, mas a gente não tem mais como corrigir, digamos, nessa encarnação. Então, numa futura encarnação, nós vamos, então, nos reorganizar. Mas o que é bom é que a gente entenda que a gente tem que fazer o bem, que o bem cobre o mal. E aí a gente volta, então, até a gostar de nós mesmos, que uma das coisas melhores que tem é a gente se amar. Quando a gente gosta da gente mesmo, a gente consegue gostar dos outros também. E a gente tem que entender que se algumas coisas negativas nos acontecem, como diz aqui o nosso texto, é porque nós agimos que culminou nessa situação. Então, eu não posso culpar o vizinho, o parente, o fulano e tal. Não existe isso, gente. Nós somos aquilo que nós fizemos, porque nós tivemos o livre-arbítrio de agir. Então, enquanto nós estivermos bem revoltadinhos aí por alguma coisa que nós estamos vendo, e seja que se ouve tanta coisa ruim que salve-se quem puder, né? Ligar televisão, coisas horríveis, eu já até estou me eliminando. Se a gente vai pegar a internet, quando abre, são crimes. É difícil se manter serena no tempo de hoje, mas nós temos que nos ajudar, gente. Nós temos os espíritos que nos ajudam, nossos guias protetores. Veja como Deus é bom. Permitiu que nós estivéssemos na companhia desses espíritos do bem. E eles estão sempre nos acompanhando. Eles só não nos acompanham quando nós fechamos a porta. Porque nós temos que pedir essa ajuda. Eles estão aí para nos ajudar, mas eles não vão fazer para nós o que é nosso, né, o nosso dever a cumprir. Então, nós temos que começar a olhar mais para nós mesmos, nos conhecer melhor, ver que tipo de pensamento eu estou tendo diante de uma situação que eu ouvi. Eu não posso ser leviano de prestar um julgamento de uma coisa que eu posso estar errada naquilo que eu estou falando. Então, se eu puder ficar calada, é a melhor coisa que tem. E respeitar as pessoas, porque se elas erraram, elas vão ter que reaver aquilo que elas fizeram, porque elas ficaram em dívida com a espiritualidade. E amanhã ou depois elas vão encontrar aquilo que elas fizeram, então não se deseja nada para os outros. Não se deseja o mal. Nós não precisamos ser juízes, já tem Deus que faz isso. E a cada ato, a cada ação, haverá uma reação. E nós sabemos que as leis são sérias e certas, por isso que nós chamamos de justiça divina. Certo? Então, se a gente quer que a coisa melhore, vamos fazer coisas boas. Se a gente quer que a vida seja mais positiva, vamos ser positivos. Nós vamos de encontro com aquilo que nós queremos. O que a gente quer? Vamos estudar o que nós queremos. Vamos de encontro com aquilo que a gente quer. Porque aqui mostra claramente que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Porque em algum momento nós infringimos as leis. Então, sabendo disso, nós vamos tentar fazer um caminho diferente, né? Vamos procurar ter pensamentos positivos, vai dar certo, vai acontecer certo, vai dar tudo certo. Vamos alimentar a nossa parte aí, que nós temos, né? No positivismo, para que realmente as coisas deem certo. Se a gente começa no negativo, não dá, né? Então, vamos ser mais positivos, mais tranquilos, que os espíritos nos ajudam a todo momento e Deus nos dá inúmeras oportunidades de que dê certo. Então, depende de quem? Dos espíritos, de Deus, dos outros ou de nós? Depende de nós, certo? Então, era isso para hoje. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Depois vamos passar, então, para o passe coletivo, né? Eu gosto sempre de fechar primeiro aqui. Então, nós vamos fechar os olhos para que a gente possa serenar. A gente possa aproveitar o que os espíritos do bem trazem para nós nesses momentos. Eles estão nos analisando, nos sentindo.
inclusive se estamos necessitados de essências que eles trazem às vezes das matas, eles trazem aquilo que nós estamos necessitando em termos do nosso corpo físico e que precisamos também para a nossa serenidade mental. Sempre agradecer, agradecer, agradecer a esse Pai de amor e luz pelas oportunidades que nos oferece. E que Deus esteja conosco. E agora então nós vamos fazer o nosso passe, vamos nos aproveitar, porque aqui já estão os médicos do espaço, já estão os médiuns do espaço, junto com os nossos médiuns aqui da Terra. Que cada um agora aproveite para pedir por alguém que sofre, algum irmão nosso que esteja necessitado. Vamos pedir pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vamos pedir saúde, pedir a paz, pedir serenidade, que possamos sintonizar com as faixas evoluídas e não nos deixemos levar pelas tentações negativas que nos fazem perder às vezes tempo precioso. Então rogamos a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, que nos ampare, que nos proteja, que nos abençoe e que possamos sair daqui em muito melhores condições do que quando aqui nós chegamos, levando muita luz, muita harmonia e muita paz aos nossos corações. Que Deus fique conosco hoje e todo sempre. Que assim seja.